de idade. Muito bem, Daniel Francisco Chapo ontem tomou posse como presidente da República e mereceu o fato, a reação de Venâncio Mondlane, que também esteve na corrida à presidência da República, ficou na segunda posição, de acordo com os resultados da Comissão Nacional de Eleições e depois do Conselho Constitucional. E ontem ele fez questão de reagir relativamente a este assunto, a este discurso de Daniel Chapo, classificando-o como aluno, não é? Disse Venâncio Mondlane que o que foi dito por Daniel Chapo terá sido uma espécie de cópia, não é? Uma espécie de cópia daquilo que foi o seu manifesto, daquilo que foi o seu discurso durante a campanha eleitoral. Disse ainda que ele já tinha alertado naquela altura que estava a acontecer uma cópia do seu discurso, estava a acontecer uma cópia do seu manifesto por parte de outros candidatos. Vamos ouvir então a reação deste homem que depois de ter contestado, não é? Depois de ter contestado, aliás, depois não, continua contestando, não é? Depois de terem sido anunciados os resultados, esteve fora do país por pouco mais de 2 meses e mais tarde regressou, neste caso no dia 9, não é? No dia 9 regressou e está em Moçambique, tem inclusive feito algumas declarações relativamente ao processo eleitoral e ontem reagiu relativamente à tomada de posse de Daniel Chapo e o seu discurso. Um dado não menos importante é que na intervenção de Venâncio Mondlane, portanto, foi pouco crítico, não é? Foi pouco crítico àquilo que é a linha de governação, até porque assumiu que são ideias que saíram dele, tanto que classificou Daniel Chapo como um aluno, não é? Um aluno cabulador, não é? Classificou Daniel Chapo como um aluno cabulador, mas não classificou de forma negativa aquilo que terá sido dito de Daniel Chapo. Bem, estaria também a classificar negativamente aquilo que entende que são as suas palavras, aquilo que entende que é o seu discurso, é o seu manifesto apresentado também na campanha eleitoral. Vamos ouvir esta intervenção de Venâncio Mondlane em reação àquilo que terá sido o pronunciamento ou o plano de governação de Daniel Chapo ontem anunciado no âmbito da tomada de posse. Por favor, carrega Mondlane na tela. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que de fato eu ganhei um novo aluno, né? Definitivamente a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar. Eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno. Portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida por este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação. Mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco. Quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado.
usou avião presidencial quando não era presidente, usou as viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens, que de fato fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página. Muito bem. Aí está então esta reação, não é? Aí está esta reação. Disse Venâncio Mondlane que vai também anunciar as suas medidas de governação de 100 dias, não é? Medidas de governação de 100 dias, vai anunciar na sexta-feira, não é? Vai anunciar na sexta-feira. Pode colocar, por favor, a imagem do Venâncio aqui na tela. Classifica o discurso como um discurso que não tem tudo de negativo, não é? A ser implementado, até porque é um discurso associado àquilo que terão sido os pronunciamentos dele no âmbito da campanha eleitoral, não é? No âmbito da campanha eleitoral. Então não tem tudo de negativo, não é? Não tem tudo de negativo, e o que significa que, a ser implementado o que foi dito por Daniel Chapo, as coisas poderão melhorar. A ser implementado, não é? Esta é a visão de Venâncio Mondlane, até porque as ideias que foram apresentadas na ótica de Venâncio Mondlane estão associadas àquilo que sempre foi o seu plano de governação. Então, nós vamos refletir sobre isto, não é? Vamos refletir sobre isto. Será que isto é sinônimo de alguma digamos, de alguma abertura, não é? É sinônimo de alguma abertura? Será que isto é sinônimo de alguma disposição de Daniel Chapo para partilhar ou para aderir a ideias que possam construir o país? Será que é sinônimo de abertura? Será que Venâncio Mondlane estaria também aberto a colaborar na implementação destas ideias? E se tal acontecesse, como é que poderia ficar o nosso país? Imaginemos que Venâncio Mondlane um dia, por exemplo, esteja disponível a apoiar na implementação das ideias que algumas, ou então todas, na visão de Venâncio, foram por si lançadas. Que tal se o mesmo aceitasse? Olha, eu vou ajudar na implementação dessas ideias em prol do bem-estar da nossa nação. Será que funciona ou não funciona? Nós vamos refletir sobre isto com os nossos telespectadores. Se são boas ideias, são ideias que convergem, que tal lutar-se para a implementação das mesmas? Que tal haver um apoio? Que tal haver aqui uma espécie de colaboração? Não é? Eu posso ter essa câmera? Que tal haver aqui uma espécie de colaboração para a implementação dessas ideias? Funciona ou não funciona? Como é que os moçambicanos iriam reagir a isto? Como é que os moçambicanos iriam reagir à colaboração de Venâncio Mondlane na implementação dessas ideias que convergem com as suas ideias? Como é que isto funcionaria para o nosso país? Saia o nosso país a ganhar? Saia o nosso país a perder? Como é que isto poderia, portanto, funcionar? Recordando que já começou uma espécie de contacto, embora de forma indireta, não é? Entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, através de um meio de comunicação, não é? Refere Integrity Magazine que, por meio de um amigo mútuo, há uma conversa que acontece entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, não é? Uma conversa intermediada. Agora resta saber quando é que os dois vão sentar, e agora Daniel Chapo é presidente da República, já tem a autoridade para chamar, portanto, Venâncio Mondlane e sentarem à mesa, conversarem e, eventualmente, discutirem sobre a implementação destas ideias. Se são ideias que convergem, se são ideias eventualmente copiadas ou não, bem,
Isso obviamente poderá ter uma contraparte, mas o fato é que há convergência, há similaridade, há ideias que já tínhamos ouvido de facto, quer de Venâncio Mondlane, quer portanto, do Podemos. Há ideias que também já tinham sido lançadas por vários analistas do sistema no âmbito político, não é? Mas vários analistas já também tinham falado dessas grandes ideias para a governação. E se houver aqui uma união, se houver aqui uma junção das peças, se houver aqui uma espécie de junção, vamos lá dizer, na visão de Venâncio Mondlane, de professor e aluno, quem sai de facto a ganhar? O país sai a ganhar ou não sai a ganhar? Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isto, sobre esta convergência de ideias e a sua possível materialização mediante uma união entre as pessoas que de facto trabalharam nessas ideias, incluindo aqueles que elaboraram o manifesto, que também ontem manifestaram-se nas redes sociais, dizendo que eles elaboraram o manifesto que foi apresentado por Venâncio Mondlane. Então, significa que há um grupo aqui que pensou, há um grupo aqui, quer do lado do Venâncio Mondlane, quer do lado do Podemos, quer do lado do Daniel Chapo. Então, há um grupo aqui que pensou, então, que pode eventualmente sentar e trabalhar na implementação destas ideias, isso poderá ser fundamental eventualmente para o nosso país. Então, o telespectador vai ter a sua possibilidade de opinar sobre isso, sobre esta convergência de ideias e esta possível união entre as partes que trabalharam nestas ideias para a sua implementação e para o bem-estar da nossa nação. Se concordamos que as ideias apresentadas são boas, se Venâncio Mondlane também concorda que as ideias apresentadas são boas, não obstante ter faltado alguma coisa sobre o combate à corrupção, que também pode ser melhorada nos próximos dias, então que tal juntar-se essas peças, que tal juntarmos estes grandes pensadores, colocarmos a eles a trabalhar para o bem-estar da nossa nação? Funciona ou não funciona? Vamos nós ouvir do telespectador, para já vamos